Fala guerreiros, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Pessoal, como vocês sabem, tivemos aí um período, aí, uma semana sem Kingdom, depois Kingdom voltou ao normal, por isso que acabou demorando um pouco os reviews aqui no canal. Claro que parte é culpa minha, que eu acabei não conseguindo fazer o review do 660 semana passada e acumulou agora com 661. Por isso que é um review duplo. Eu vou tentar fazer bem resumidamente aqui, né, os principais pontos, para não ficar um vídeo muito longo, já que são dois em um. Mas eu preciso falar com vocês uma coisa aqui bem importante. Kingdom é uma das minhas obras favoritas, eu adoro, amo demais, porém hoje eu vou fazer um pouquinho de crítica, digamos assim, no capítulo 660, depois a gente parte para o 661. Porque aconteceu alguma coisa aí que eu achei assim que não ficou tão legal no roteiro. Eu costumo elogiar muito tudo que o Hara faz, e claro, né, isso é apenas uma opinião minha, né, do que eu vou falar hoje no 660. Então já dá o seu like aqui se você gostar desse vídeo e vamos para a vinheta que depois a gente vai com tudo para esses dois capítulos. Bom pessoal, o capítulo começa, né, com o nosso querido Jukuou, né, preso lá, amarradinho, esperando o Mobu chegar para ele realmente contar o que ele queria dizer aí para o Tou, para o Mobu, etc. E, claro, ele começa falando, né, sobre o que está acontecendo com o Manu e tal, e ele vai contar tintim por tintim do que rolou. Ele explica, né, que a situação do Manu e também, ele dá também uma brechinha ali sobre o 101, né, é que foram traídos. Mas como assim eles foram traídos? Ele vai explicar, né? Realmente chegamos naquele capítulo que nós esperávamos do flashback, né? Mostrando a história do Manu. E vai mostrar que o Manu, tanto o Manu quanto o 101, quanto todos eles, né? Eles tinham reinos, né? E há cerca de 12 anos atrás, os reinos caíram, mais ou menos na mesma época, pelo que dá para entender. Só que não caiu simplesmente porque foi derrotado. Mostra por que o Manu estava tão vazio por dentro, por que ele falava tanto da questão do fardo contra o Mobu, né, ali na luta contra o Mobu. E é justamente isso que o Jukuou explica. O Manu, como a gente leu, né, ele foi traído pelo rei e pelo seu povo. Então isso acabou abalando demais ele, mas não foi uma traição qualquer. Ele mostra, né, tudo o que aconteceu, tanto o reino de Beck, né, que é o reino ali do Manu, quanto o reino do 101, que eles eram vizinhos e rivais, e eles foram atacados por Shu, né, nessa grande avançada de Shu por dominação de território. E claro, os dois territórios menores, né, do Manu e do 101, acabaram cercados e sofrendo batalhas atrás de batalhas. Pela força do general Manu e pela força do general 101 serem tão grandes, eles estavam conseguindo repelir as forças de Shu, porém sempre com muitas baixas e sempre com muitos custos, apesar da força aí desses dois grandes generais. E em uma dessas reuniões, né, o rei já estafado com o seu conselho, né, ele fala que parece que eles vão precisar sim se render porque eles não veem soluções. Só que o Manu fala que não, eles vão lutar até o final porque ele está lutando pelo rei, pelo seu povo, né? Acreditando até que aconteceu similar com o 101. E um dos nobres, né, comenta que eles precisam se render mesmo e tal. E um dos homens do Manu até cita ali, né, o conselho, sobre a possibilidade de fazer uma aliança com o reino do 101, que para esses nobres foi totalmente sem chance disso acontecer. E por isso eles continuariam na batalha. Só que, claro, já a contragosto desses cabeças, digamos assim, do reino, né? E o Manu até dialoga ali, né, falando que se eles se rendessem, isso ia acontecer igual aconteceu com outro reino, né? Que a população iria ser escravizada, ia sofrer, e apenas alguns nobres ali, alguns bambambãs, que conseguiriam algumas vantagens ao se render a Shu. E ele volta para os campos de batalha. E aí é que acontece a grande traição, porque quando ele volta de uma dessas campanhas, vitoriosas inclusive, né, ele encontra todas as portas abertas, porque o povo se rendeu, o rei abriu as portas da cidade. Muito triste para ele, né? Totalmente abalado com o que aconteceu, ele vai na busca, começa a enfrentar outros lugares, né, e descobre em uma dessas batalhas que o derrotado, os homens de Shu, eram a população do seu antigo reino.
Então isso para ele acabou assim abrindo um buraco imenso no seu peito, né? Um grande vazio. Descobrir que não apenas o rei, a nobreza, mas também a população trocou, né? Se vendeu, digamos assim. A gente não sabe os detalhes. E aí entra um pouco da minha crítica que eu tinha comentado no começo, né? A população se render é meio que uma consequência por causa das decisões do rei. Mas eles entrarem para o exército de bom grado, eu já não acredito que isso realmente teria acontecido ou aconteceu de fato, como o Hara comenta ali que a gente viu, né? Porque esses guerreiros do Manu, eles deveriam ter famílias, as famílias estavam dentro do reino. E como que agora todo mundo fazia parte, mais ou menos, ali do exército de Shu, né? Não foi dito em nenhum momento, mas a minha concepção é que aqui o melhor seria que essa população foi escravizada para ser soldados, e não que realmente eles traíram o Manu, né, como é colocado aqui nas falas. Então eu achei assim que ficou meio confuso, não confuso, mas ficou assim meio dúbio, sabe? Porque outros reinos foram escravizados e ali uma população que vivia, tinha sua vida normalmente, realmente decidiu de uma hora para outra virar guerreiros, né? Então eu não sei, achei que ficou meio assim essa decisão do Hara, assim, eu não achei que ficou tão legal você colocar a população em si como traidora também ao Manu, né? E ele explica que aconteceu exatamente isso com o 101, né? As nobrezas ali, o poder se rendeu e o exército ficou na mão. E depois o Jukou explica que isso aconteceu também com ele e com o Genu, né? E por isso que eles foram reunidos em Jukuou, porque eles passaram um tempo ali lutando e tal, e agora eles foram reunidos em um local só. É bem compreensível essa escolha, né? Porque que é uma fortaleza que é totalmente forte, que ninguém passava e tal, mas é justificável, porque agora a gente compreende. Eles foram colocados num lugar estratégico, não apenas por causa da sua força, mas também para serem cuidados, né? Ficarem ali vigiando eles em um local onde eles não apresentariam mais perigo para Shu, ao mesmo tempo que eles repeliriam qualquer ataque das fronteiras, já que eles são grandes guerreiros, né? Então aí começou tudo a fazer sentido. E ele explica que o Manu também abriu a sua mente, voltou o seu coração e talvez acender alguma luz, alguma chama ali dentro depois da batalha com Moubu, né? Então a gente já começa a ter esses links aí, né? Quem sabe o que vai acontecer no futuro? Quem sabe veremos Manu se aliando ao exército de Qin? Será que é possível isso? Não sei, hein? Olha, é uma coisa que vocês podem comentar aí se vocês acham possível. Eu não posso deixar de citar também que rolou uma parte bem filosófica aí, principalmente do lado do Jukuou, né? Falando que ele estudava, ele cita ali algumas coisas como o cinismo da humanidade e tal, e que ele largou isso para ir para o campo de batalha, saiu de trás da mesa justamente por ver que as coisas não funcionavam tão bem como no papel, né? Por isso que ele foi para a luta, para a batalha. E aí a gente já parte para o nosso capítulo 661 dessa semana, do último sábado, né? Que saiu lá pela Sense Scans, a tradução. E o pessoal lá da Kingdom Brasil Scantrad já fez a tradução. E vamos aí comentar um pouquinho sobre esse capítulo que já temos uma nova retomada. Chegando ao capítulo 661, titulado aí de Vantagem, a gente vai ter aí a continuação daquela conversinha final, né, entre o Jukuou e os homens ali de Tou, Mobu, Rokuomi, etc. Que o Jukuou pede, né, para que cortem a sua cabeça, já que ele já disse tudo que deveria falar que ele estava querendo, né? Mas o Tou surpreende falando que não, Jukuou não vai decidir o seu próprio destino, agora ele está nas mãos de Qin. Então ele vai ser poupado e Tou explica, né, que ele ainda pode dar outras informações importantes. E é claro, agora a gente tem o prosseguimento das tropas de Shu ou de Juku, né, agora recuando. O Manu, ainda encabeçando ali, liderando esses homens, bate em retirada. Ele enfim descobre que Juku, né, que a cidade de Juku caiu. Já não tem mais um lugar para voltar, né? Agora eles estão novamente sem lar. E aí ele opta em voltar para a capital de Shu, Ei. E claro, os seus homens ali acompanham, acompanhado também do Genu, o 101, o Koyoku, Hakurei. Todos eles acompanham agora na volta para a cidade de Shu. Ele não tinha para onde ir e meio que não vai continuar a batalha ali sem uma nova estratégia. Passando disso, a gente chega direto na central de Shu, a capital. E lá está tendo uma conversa bem séria, os ânimos já estão um pouquinho exaltados, principalmente por causa da Karin, né? Que não gostou nada de saber que a aliança Qin Wei deu certo e que Juku
caiu. Ela realmente está braba, está nervosa e comenta, né, que vai se encontrar com o Manu para descobrir o que aconteceu, ainda mais que ele está indo direto para a capital, né, se batendo em retirada, e quer saber se ele realmente é um completo idiota ou não, e se ele ainda vai continuar sendo útil ou não, senão ela mesma vai dar cabo do Manu. Será que consegue se acontecer isso? Não sei. Mas essa é a decisão que a Karin toma. E partindo daí, a gente tem agora também o núcleo lá de Kim, onde agora nós temos aí tanto o rei quanto seus homens ali, o conselho e tudo mais, falando com o Shohei-kun, né? Consagrando, congratulando, né, a vitória do que aconteceu. E o Shohei-kun diz, né, que não foi nada fácil, etc. Não foi apenas, bastou ali o que ele fez. Também, né, a gente tem que lembrar que a participação do Wei foi sensacional. Foi incrível ali o que o Go-Homei conseguiu fazer nessa aliança. Controlou, fez a estratégia, moveu todas as pecinhas, sensacional mesmo. E o Shohei-kun ali, claro, não pegou os méritos só para ele. Então, passamos disso também, né, dessa parabenização, até o grande momento. O reino de Juko está tomado, o castelinho está tomado, e agora os generais de Kim adentram e se encontram aí com os generais de Wei. O confronto agora de ideais começa, trocas de farpas, isso mesmo. Um dá uma provocadinha aqui, outro dá uma provocadinha ali. O grande general dourado ali, todo refletindo, né? Bateu ali de frente com o Rokuomi. O Hambihako também não gostou nada disso, já se retirou. O Mobo também fez a mesma coisa, já se retirou. E no fim ficou uma conversa franca ali entre o Tou e o Go-Homei. O Tou primeiro faz alguns elogios, né, ao Go-Homei pela estratégia, pela vitória, dá os louros, né, por as escolhas que o Go-Homei fez. E o Go-Homei também dá uma comentada e tal. E aí chega o momento das decisões, onde eles começam a comentar o futuro dessa aliança, desses 3 anos. E é bem legal a gente ver aqui que as visões são completamente diferentes, né? Porque o Go-Homei acredita que ele ganhou uma vantagem muito grande, que foi um erro de Kim isso, que agora ele vai se expandir para o oeste e tentar a dominação do sul ali de Shu. Ou seja, tá bem confiante o Go-Homei, hein, galera? Tá bem confiante. Lembrando que um dos seus generais morreu igual saco de merda ali, né? Vocês lembram disso. Mas o outro general ali, o Douradinho, ficou ali numa posição que a gente começa a ver que ele tem experiência, que o bichinho é forte mesmo. Afinal de contas, ele bateu de frente e segurou ali o Senton também num ataque maçante que o Senton estava planejando. E voltando ao Tou e o Go-Homei, né? O Go-Homei conta ali que ele vai fazer isso e que Kim deu um tiro no pé porque não vai derrubar Zhao. Tou diz que sim, que eles vão sim para Wei se preparar, porque eles vão tomar o território de Zhao. Aí tem a citação lá do Shibashou, bem legal essa questão do Shibashou, porque fica bem explícito que o Wei conhece, Kim conhece, todo mundo conhece. O Tou até cita que eles vão derrubar Zhao antes disso acontecer, ou seja, parece-me que o Tou também tem um pezinho atrás aí, desconfiança do que o Shibashou junto com o Hiboku podem fazer. Então é bem interessante esse final de capítulo aqui, essa conversa, porque olha, esse negócio aqui, essa disputa tá muito bacana, porque a gente sabe agora que teremos um pouquinho de paz ali no sul de Kim, né? Agora eu acho que o Wei vai ter que se virar ali na batalha contra Shu sozinho. Vamos ver o que vai acontecer, porque sinceramente, pelo que foi apresentado até agora, o reino de Wei, né, não tem tão grandes combatentes assim. Então vai ser uma disputa pesada ali no sul contra Shu, viu? E claro, vamos enfim voltar ao que grande parte da galera tá esperando, o confronto lá na parte norte aí desses reinos. Vamos ver esse confronto voltar com tudo aí de Zhao contra Kim. Vamos ter nosso menino Shin novamente aí no campo de batalha. Não sabemos aí se Tou vai subir, quem vai ficar ali nas fronteiras, mas vamos aguardar, porque olha, esse capítulo serviu muito pra gente fazer aqui algumas análises, né, alguns pontos do que vai acontecer. Passamos por vários núcleos, então coisa boa vai vir aí em Kingdom e continuamos aguardando. É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido esse review. Deixe seu likezinho antes de ir embora e nos vemos no próximo capítulo.